Boa noite, Ledinha. Tudo bom? Boa noite, Ju. Como estão vocês, meninas? Tudo em paz? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá chegando bonitinho aí pra vocês. Boa noite, Eugênia. Só me sinaliza se estão me ouvindo. Boa noite, querida. Ótimo. Obrigada, Eugênia. Muito obrigada. Ah, Ju, que lindo. Muito obrigada, meu amor. Você é que é essa flor linda. Viu? Que Deus lhe abençoe. Ótimo, muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre algo bem interessante. Então vamos começar. Já somos, 4 aqui. Então vamos iniciar com a nossa prece, para que a gente possa ter o tempo suficiente para falar sobre o nosso assunto. Ok? Convido vocês a virem comigo, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos e buscarmos o amparo do plano superior, do nosso amigo e mestre Jesus, dos benfeitores espirituais que cuidam de nós, os que dirigem a nossa casa, que nos sustentam, que intercedem por nós. E agradecer a todos eles por mais essa oportunidade de aprender, de servir e de nos colocarmos à disposição para a divulgação dessa doutrina libertadora. Agradecer ao nosso mestre e amigo pelo exemplo que ele é e foi para todos que por aqui passaram após dele, por ser o esteio, o nosso refúgio e farol, que as nossas palavras, as nossas ações e, sobretudo, os nossos pensamentos possam sempre refletir os ensinamentos que ele nos deixou. Agradecer a todos que já se encontram aqui conosco, os que ainda aqui chegarão, pela companhia, pela sintonia, e pelo amparo na nossa realização desse trabalho. Que possamos ter a serenidade e a sabedoria de aplicar aqui tudo aquilo que nos foi possível aprender. Que não percamos nunca essa postura de aprendizes tão necessária no nosso projeto evolutivo. Então que o Cristo Jesus, que os nossos amigos anjos guardiões e os nossos benfeitores espirituais sejam conosco nessa atividade, na nossa noite, no nosso final de semana e sempre. Abençoa-nos, mestre e amigo. Que a vossa paz e que o vosso amor encontre repouso nas nossas mentes e nos nossos corações. Que assim seja. E assim será. Boa noite, Ivoninha. Boa noite, TG linda. Boa noite, Anne. Sejam todos muito bem-vindos, E é muito bom ter a companhia de vocês nessa atividade. E a gente hoje vai falar sobre o capítulo 7º lá do Livro dos Médiuns, que aborda exatamente a bicorporeidade e a transfiguração. São assuntos bem interessantes, bem pertinentes, que a gente vai conversar, Isso eu digo que é muito mais um bate-papo, para poder aprendermos um pouco mais. Boa noite, TG linda. Então, amores,
Boa noite, Nísio. Boa noite, Rose. Sejam bem-vindos, viu? Então, meus amores, vamos aqui. Oh, esse meu amor, boa noite para você também. Boa noite, Gil. Oh, coisa boa você aqui conosco, viu, lindona? Amores, a bicorporeidade e a transfiguração, né? Ela acontece quando o encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico, e enquanto ele permanece adormecido em um determinado local, o espírito dele se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes até muito distante de onde está o seu corpo físico. E essa visibilidade ela pode ser rápida, ela pode ser fugaz, ela pode ser nítida, ela pode ser tanto quanto assim nebulosa, ela pode ser também prolongada. O item 114 do Livro dos Médiuns nos sinaliza que esses dois fenômenos são variedade de manifestações visuais, né? E por mais maravilhosas que elas sejam ao nosso ver, a gente pode achar à primeira vista que é algo extremamente sobrenatural. Mas não. Facilmente vai se reconhecer, né? Até por várias explicações que a gente encontra aí na literatura espírita, que elas são fenômenos naturais. Ok? E elas, todas duas, tanto a bicorporeidade como a transfiguração, elas vão se fundar no princípio de que tudo o que já foi dito sobre as propriedades do perispírito de um ser desencarnado, a gente vai ouvir também que isso se aplica ao perispírito de um espírito desencarnado. Então, é a mesma coisa. Então, esse tipo de emancipação da alma, ela é muito comum quando se aproxima também, esse é um exemplo, da hora em que o espírito está para se desprender completamente do corpo físico, ou seja, da sua desencarnação. A gente já ouviu falar muitas vezes que o espírito, quando ele está, que o ser, quando ele está muito adoentado, quando ele já está numa situação que não é possível mais ter a condição da cura do corpo físico, esse espírito, se ele estiver inconsciente ou se ele estiver dormindo, alguns familiares vão sinalizar que essa noite sonhou, que esteve com fulano, ou acha que é sonho, mas esse espírito veio visitar esses familiares para poder se despedir. Da mesma forma em que o espírito, ou o ser encarnado, quando ele está doente, na sua maioria, em alguns dias, horas antes desse desencarne, desse desprendimento, né, acontecer, você recobra a sua consciência, ele se mantém, né, de uma certa forma mais ativo, ele vai conversar, ele vai trazer situações, ele vai lembrar de coisas, ele vai dar risada e depois de algum tempo ele volta ao estado em que estava e vai aos poucos, né, tornando incapaz de interagir, ou até mesmo ele se desliga do corpo físico durante algum tempo. Então ele sente essa necessidade de ir ao encontro dos seus entes queridos para poder se despedir. E a gente já deve ter vivenciado isso com alguns seres do qual nós temos um vínculo afetivo, da forma como isso acontece. Boa noite, Cassinha, seja bem-vinda, viu, meu bem? Então, a gente sabe que o espírito, durante o sono, ele recobra parte da sua liberdade, né? Ou seja, quando ele se afasta do corpo, a gente chama isso de despreendimento. É verdade, quando nós dormimos, o nosso espírito não fica dormindo o tempo todo junto do corpo, não. Ele se desprende, ele vai fazer viagens, ele vai no seu passado encontrar ainda, né, buscar seres que
interagiram com ele, que lhes foram caros, ele vai buscar saber notícias do que está programado para ele um pouco mais na frente, ou se é que a gente pode chamar lá de futuro. E ele também pode, inclusive, se desprender e se juntar a outros espíritos para realizar algumas atividades. Tá? Nós, trabalhadores de uma seara espírita, muitas vezes somos levados pelo nosso anjo guardião e pelos benfeitores espirituais da nossa casa para trabalhar. Sim, o corpo dorme, mas o espírito continua. A gente pode participar de várias atividades, inclusive de atividades mediúnicas. Se vocês não sabiam, fiquem ligados. Então, gente, esse espírito, quando ele se afasta, é nesse estado que muitas vezes a gente pode também perceber. Pessoas mais esclarecidas nesse aspecto, os próprios médiuns, videntes, podem nesse processo do momento do sono, na hora em que o corpo começa a se aquietar, em que ele vai entrando naquele sono mais leve, ele percebe o espírito se desprendendo. Outros, demanda algum tempo, porque precisa que o ser entre num sono um pouco mais profundo para que isso aconteça. Mas, muitas vezes, a gente está deitado e vê o nosso espírito se desprender do corpo. E por que isso acontece? Porque ele tem, tanto o espírito encarnado como o desencarnado, a gente já falou, ele tem um envoltório semimaterial chamado de perispírito, como a gente falou nesse momento, que pelas mesmas causas podem se permitir tanto a visibilidade como também a tangibilidade. Além de ser visível, em alguns momentos, por uma necessidade qualquer, ele pode se permitir ser tangível, ou seja, ser apalpado, tá? Boa noite, Eneida. Boa noite, Mari. Sejam bem-vindas. Então, assim, nessa situação, fica claro em que a gente vai ver alguns relatos bastante positivos que não deixam nenhuma dúvida a esse respeito de que o espírito, quando o corpo dorme, ele se liberta. Em alguns casos, acontece também enquanto a gente está em processo de vigília, ou seja, quando está acordado. Então, a gente tem algumas situações bem interessantes que a gente vai falar agora de noite, mas cabe me dizer para vocês, antes da gente entrar nessas histórias que a gente vai trazer aqui, que também estão expostas lá no livro dos médiuns, que esse desdobramento, quando ele é feito, a gente chama de desdobramento espiritual, ele se dá de forma leve, ou seja, em alguns momentos, o espírito pode se permitir ser tangível ou não. E ele ocorre também com frequência em outra atividade. A gente falou de reuniões mediúnicas, quando ele se desprende do corpo, quando o corpo está dormindo. Mas mesmo acordado, quando nós estamos em uma atividade, a exemplo de uma atividade mediúnica, tá? Em que a gente tem a equipe trabalhando, os médiuns que recebem, os psicofônicos que recebem a comunicação, a gente tem os doutrinadores, a gente tem os sustentadores, e em alguns momentos esses companheiros de trabalho, em uma reunião mediúnica, sobretudo os médiuns videntes e psicofônicos, às vezes percebe que mesmo estando naquela atividade, no desprendimento do espírito, eles são levados a um local aonde está acontecendo ou está ocorrendo a situação em que aquele espírito que está sendo socorrido se encontra. Pode ser distante, mas o espírito que vai se comunicar, que está sendo socorrido, esses médiuns são desprendidos e levados para esse processo exatamente para facilitar, ajudar esse ser, perceber qual é a situação que ele está vivenciando, que ele relata. E depois do trabalho é possível também ter mais detalhes do que se percebeu no ambiente espiritual, da reunião ou fora dela, no momento desse socorro que é feito, dessa assistência espiritual, quando ela é
colocada à disposição desse espírito, que é a coordenação espiritual dessa reunião mediúnica, permitiu que a gente trouxe esse espírito para ser socorrido. Então, a gente pode também passar por essa situação enquanto está numa atividade, enquanto encarnado, enquanto desperto. Em outras situações mais comuns também, é possível a gente ver que o encarnado ele sai do corpo e assiste também a uma projeção ou acontecimentos ou fatos transmitidos de uma tela semelhante, né, a uma tela utilizada em projeções multimídias ou de cinema. Por que isso acontece? Para viabilizar a nossa visão e o entendimento daquela situação que o ser está precisando da assistência espiritual. Dessa maneira, a gente vai perceber que a gente pode se desprender de uma forma fácil e leve do nosso corpo e depois a gente retorna a ele. Por que isso é feito? Exatamente para dar essa possibilidade, e é um momento importante para a gente melhor compreender o sofrimento do comunicante, para levar e ajudar ele a visualizar situações do passado que podem, de certa maneira, ajudar ele ao entendimento da sua situação real e o que de fato aconteceu. Porque muitas vezes a gente cria um padrão, uma visão, né, de uma situação ocorrida, mas a gente cria aquilo de uma certa forma de defesa, mas não tem noção, ou é apagado na nossa memória, até por um mecanismo de defesa, o que de fato aconteceu. Então, muitas vezes ele é levado a ver isso para que a gente possa, né, ajudar ele a compreender que aquilo que ele reclama, que relata, não aconteceu dessa maneira, aconteceu de outra. Então, esses são mecanismos, né, são formas como a espiritualidade nos permite encontrar para ajudar a esse ser. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Nada é por acaso. Lá no item 115, a gente tem uma história bem interessante de bicorporeidade. Está lá no livro dos médiuns, eu recomendo que depois vocês leiam, que tem história bastante interessantes lá. Então, Kardec, ele relata para a gente uma história de uma mulher, né, de um amigo, né, que convivia com eles naquele período, em que ela viu repetidas vezes durante a noite entrar no seu quarto enquanto ela ainda estava acordada, né, e estava com a luz acesa, ou às vezes ela já tinha apagado a luz, mas estava acordada, uma vendedora de frutas que morava na vizinhança aonde essa senhora morava e que ela conhecia, mas não muito de próximo. Ela só conhecia de vista porque via passar, via voltar, e ela nunca tinha falado com essa vendedora. Não tinha, então, uma relação assim mais próxima, não tinha uma intimidade. Mas ela via essa senhora entrar e sair do seu quarto. Então, essa aparição, né, da forma como ela via, a deixou muito apavorada. Por que deixou apavorada? Porque ela, naquela época, não conhecia o espiritismo, ela não tinha noção do que estava acontecendo, ela não tinha a mínima clareza de que aquilo era um fenômeno que se acontecia ou se repetia com frequência. Então, essa vendedora que ela via estava perfeitamente viva e, de uma certa forma, dormia enquanto ia para a casa dessa senhora. E o que é que acontecia? Tá? Enquanto o corpo material dessa vendedora estava em casa dormindo, o seu espírito, né, o seu corpo fluídico, o seu perispírito, entrava na casa dessa senhora. Por que motivo? A gente não sabe dizer. Mas, nesse caso aí, um espírita mais experimentado teria até perguntado a essa senhora por que ela nunca perguntou por que essa vendedora estava lá. Mas, em síntese, o que acontecia é que, na mesma forma que essa vendedora entrava no quarto dela com luz acesa ou luz apagada, ela também sumia sem que essa senhora soubesse como nem porquê. Então, sempre após esse aparecimento e desaparecimento desse espírito, né,
que se afastava do corpo físico e ia para a casa dessa senhora, a vendedora, ela não sabia por que estava lá. Mas ela ficava tão atordoada e não sabia o que ia acontecer, que todas as vezes que essa vendedora aparecia e depois que ela sumia, a senhora corria para a porta, né, das entradas das casas, da sua casa, para ver se estava tudo bem fechado, se ela tinha fechado porta, se ela deixou alguma porta aberta, para que ela pudesse se assegurar que ninguém teria adentrado a sua casa sem ela permitir, deixando um cômodo, de uma porta, né, deixando a janela de um outro cômodo aberto. E ela ficou com essa preocupação durante muito tempo. Então isso de uma certa forma nos mostra que essa senhora, com a preocupação de levantar para ver se tudo estava fechado, fica claro que isso não era uma ilusão de sono. A coisa acontecia de maneira real. E de outra vez ela também viu adentrar no seu quarto um homem desconhecido. Depois ela viu, né, o seu irmão adentrar o seu quarto. Que esse irmão dela não morava próximo dela, morava na Califórnia, e a aparência para ela era tão real que no primeiro momento ela achou que esse seu irmão tinha regressado da Califórnia, que chegou sem falar com ela, mas quando ela tentou entrar numa conversa, né, entabular, né, um bate-papo, da mesma forma que apareceu, ela viu desaparecer sem falar-lhe nada, não deu nem tempo. Depois ela escreveu uma carta para esse irmão, tá? E achando então, meu irmão morreu, será que é por isso que ele veio me visitar? Mas não. Ela enviou a carta, depois recebeu a resposta, confirmando que seu irmão não estava morto. Então, essa senhora, né, com base no que a gente está relatando, a gente pode confirmar de que ela era uma médium vidente. Só que ela não sabia, ela não conhecia a doutrina espírita, ela não tinha noção de que tinha talvez a mediunidade e que era algo muito natural para o aspecto do uso da sua mediunidade. Então, essa senhora, né, ela nunca tinha ouvido falar em espiritismo e também em médiuns. Como esclarecer isso para alguém que não tem esse conhecimento, né? É muito mais difícil nessa hora. Tem também um outro relato lá em um livro dos médiuns, que uma outra senhora residia em uma província, né, e estava gravemente enferma. Então, ela via, certa noite, cerca da noite se avançando, lá depois de 10 horas, um senhor idoso que entrava na sua... E ela conhecia, morava na mesma cidade. Esse senhor, né, ela entrava na sua casa, né, e sentava numa poltrona que ficava perto do pé da sua cama, e de vez em quando ele usava uma pitada de rapé, que era algo que antigamente as pessoas usavam, era uma espécie de pó que se colocava no nariz para coçar as narinas, para que você espirrasse muito, e isso era uma forma de estimular, né, ou ajudar na respiração. Então, esse senhor que ela via, parecia que você chegava lá para velar por ela. Então, surpresa com essa visita que acontecia com frequência àquela hora, ela quis perguntar o motivo ao senhor. E o senhor simplesmente gesticulou para ela, fazendo sinal para ela não falar e voltar a dormir. Várias vezes em que isso aconteceu, ela tentava falar-lhe e ele fazia o mesmo gesto, né, dando a mesma recomendação, que ela não falasse e que ela voltasse a dormir. Então, dessa forma, ela acabou adormecendo. Quando acordou, não encontrou mais esse espírito lá perto dela, mas alguns dias depois, em que ela melhorou, se sentindo restabelecida, ela recebeu a visita desse mesmo senhor. E o que aconteceu? Né? Esse senhor foi lhe visitar em uma hora mais conveniente, já não era noite, não era 10 horas da noite. Ele estava vestido da mesma maneira em que foi visitar ela. Olha que legal.
com a mesma tabaqueira, com o pó de rapé, e precisamente ele fez os mesmos gestos. Certo de que ele a visitara durante a sua doença, a senhora agradeceu a ele o trabalho que ele teve de visitar ela, de ficar zelando, né, por ela. E a senhora, ela conhecia, de uma certa forma, os fenômenos espíritas. Então, quando ela virou para esse senhor e agradeceu a visita que ele fez para ela durante muitas noites, o senhor ficou espantado e disse que há tempos não tinha o prazer de ver ela. Então, a senhora que conhecia, né, tinha um entendimento maior, entendeu o que se passara e não quis, né, mais fazer nenhum tipo de colocação, nem entrar em explicação a respeito, e comentou para esse senhor que provavelmente, né, dissuadindo a sua fala anterior, disse: eu devo ter sonhado com o senhor, deixe isso para lá, não tem problema não. Então pode ter sido um sonho. Dessa maneira, a gente pode entender, né, e é provável que os incrédulos também digam isso, que os espíritos fortes, por essa impressão, né, que se tem quando o ser é mais esclarecido, que essa segunda senhora, tá, ela não dormia tanto quanto a outra. Então ela podia, né, perceber quem vinha visitar ela, mas ela tinha certeza de que já não estava sonhando acordada. Ela não teve dúvida que não estava tendo nenhuma alucinação. Então, a gente já pode entender que isso acontece de uma forma muito mais natural do que a gente pode imaginar. Porque isso pode acontecer com um familiar nosso. Ó, a gente está dormindo, sonhar, ou achar que sonhou, que esteve perto, que conversou, que estava em um lugar, que deu muita risada, né, que bateram um papo, mas nada é além de um processo de bicorporeidade. Faltou energia aqui em casa, parece não, faltou energia aqui em casa. Então eu não sei se vocês conseguem me ver, vamos ver se ela retorna, se não, a gente vai finalizar o nosso trabalho. Vocês conseguem me ouvir ainda? Porque eu estou usando o Wi-Fi de casa, acho que eu vou ter que tirar o Wi-Fi. Vocês conseguem me ouvir? Me dá um negocinho desse aí. Dá nos dois. Bota um ali e um ali. Bota um ali, bota lá no meio. Bota aí no céu, olha aí. Vamos olhar. Eu não consigo ver vocês. Para mim tá aqui meio que travadinho. Eu vou tentar botar uma vela para ver se a gente segue com o trabalho, tá bom?
pegar uma velhinha, vou tentar lá colocar. Tem uma vela aí também? Tem. Bem, trouxe aqui um auxílio para ver se a gente consegue tentar. Vocês continuam me ouvindo? Estão me vendo? Porque para mim eu não vejo. Vocês estão me vendo? Está com áudio, né? Ok, então eu vou tentar terminar o trabalho com o áudio, tá certo? Infelizmente, é algo que a gente não tem governança e eu vou tentar seguir, ok? Então, vamos lá. Então, voltando à história do senhor, alguém até postou que possivelmente ele era um médium sonambúrico, com certeza. Essa era uma possibilidade. Então, a gente pode perceber que nesse caso aí não há nenhuma dúvida de que os dois, né, tinham faculdades mediúnicas. Existe um outro caso em que uma situação bem característica também aconteceu, em que a gente poderia até imaginar e poderia acontecer conosco, né? É um caso bem característico e vamos, a gente vê aí, tentar criar isso dentro de um processo da nossa imaginação. Um senhor que morava em um local, uma qualidade bem distante, jamais quis se casar, inclusive ele não gostaria de fazer isso porque tinha várias situações na família que não permitiam que ele, né, pudesse querer ou ter essa vontade, ter a motivação para se casar. Então, haviam familiares que insistiram isso há muito tempo e ele não queria, até sinalizaram e intercediam por uma jovem que morava em uma cidade vizinha que ele nunca tinha visto. E certo dia, né, à noite, ele viu entrar, em certo dia, não foi à noite, ele viu entrar no seu quarto e foi surpreendido pela presença de uma jovem vestida de branco, né, que tinha na sua cabeça era ornada com uma espécie de uma coroa de flores naturais, né? E ela disse a ele que era a noiva dele. Então, ele estendeu-lhe a mão, que ela tomou, né, em suas mãos e notou que ela tinha um anel, parecendo inclusive que era um anel de noivado. Dessa forma, quando ele tentou estabelecer alguma outra conversa, em poucos instantes ela desapareceu. Então ele ficou surpreso com essa aparição e seguro de que aquilo, né, aconteceu no momento em que ele estava muito bem acordado. Ele procurou se informar se alguém havia chegado na casa naquele dia e todo mundo lhe respondeu que não, que isso não tinha acontecido.
e que ninguém foi visto entrando na casa. Dessa forma, ele ficou com essa imagem na cabeça e mais ou menos um ano depois, tá, cedendo a novas solicitações da sua família, ele decidiu, né, ver aquela pessoa com que eles propunham que ele casasse. Então, chegando um dia nesse local distante, que era um dia importante, porque era um dia de Corpus Christi, né, um evento muito, eu diria assim, relevante para os católicos, em que todos estavam voltando de uma procissão, e uma das primeiras pessoas que ele viu ao entrar nessa casa foi uma jovem que ele reconheceu como aquela que lhe aparecera há um ano atrás. Ela estava vestida da mesma forma em função da sua participação na procissão. Ela estava vestida de branco, ela estava com a cabeça ornada de uma coroa de flores, tá certo? E ele ficou sem saber o que fazer, ficou atônito, né? E por sua vez, a moça, quando botou os olhos nele, gritou de surpresa, porque ela também reconheceu ele. E aí ela acabou passando mal. Uma vez voltando a si, ela explicou que já tinha visto aquele senhor, né? E que ele não lhe era estranho, mas só que os dois se viram no mesmo dia há um ano atrás. O casamento se realizou, né? Estava em 1835, olha o tempo que isso tem. E nesse mesmo tempo também não se tratava de espiritismo, não se falava de espíritos, e além disso, ambos eram pessoas bastante positivas, né? Dotadas de imaginação menos exaltada, que pode haver no mundo de dizer não, eu estive com o espírito. Eles não trabalharam e nem imaginaram. Obrigada, tia Cândida, realmente houve uma queda de energia, mas como todos disseram que estavam me ouvindo, eu segui com o trabalho, né? Então, a gente pode dizer que, nesse caso, ambos estavam tocados pela ideia da união proposta e que essa preocupação provocou essa alucinação? Será? Alguém me ouve ainda? Tá ouvindo? Então vamos seguir. Tia Cândida entrou e eu fui conversar com ela. Então vamos seguir com nossas histórias, que elas estão bem interessantes, né? Então, assim, a gente pode, né? Alguém poderia dizer, não, eles todos os dois tiveram a mesma alucinação, mas a gente não pode esquecer, né, de que o futuro marido, após ter encontrado ela, né, no processo de bicorporeidade, ele levou um ano indiferente ao caso. Ele não correu para ver ela, né? E ele levou um ano também sem ver a noiva que estavam lhe oferecendo, porque ele estava, no primeiro momento, irredutível com relação ao casamento. Então, mesmo admitindo essa hipótese, né, a gente pode explicar a semelhança da aparição, coincidência das vestes, o dia de Corpus Christi, a procissão e depois o próprio reconhecimento físico que os dois fizeram deles exatamente nesse momento. Sinalizando para quem entrou agora, é porque eu não estou aparecendo, porque faltou energia aqui no bairro em que eu moro, e a gente seguiu apenas com o áudio para contar as histórias que a gente já estava falando. Então, eu estou literalmente no escuro, não adiantaria ter a visão, porque vocês não me viriam. Eu estou somente contando as histórias para a gente finalizar o tempo da nossa palestra. Aí a gente seguir com ela, pelo menos no áudio. Então, antes da gente passar para um outro aspecto, cabe a gente responder uma pergunta que é inevitável,
que é inevitável quando a gente diz o seguinte, que como é que um corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Alguém pode estar se perguntando isso, né? Poxa, se o espírito se ausenta, é porque o corpo já morreu? Não. A gente pode dizer que o corpo mantém, né, exatamente a vida orgânica e que, nesses casos, independe da presença do espírito, mas o corpo está ligado ao espírito, tá? Isso que fique muito bem claro. Por exemplo, plantas vivem e não têm espírito, né? Mas a gente deve entender que o espírito, ele jamais se retira ou se afasta completamente do corpo. Ele vai estar ligado ao corpo físico, sim, tá? E alguns espíritos, né, como também alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito de alguém que está encarnado, tá? Porque ele, além de ter todos os seus trejeitos, ele está ligado a um traço, um fio luminoso que vem de distante e termina no corpo. Isso significa de que esse espírito ele está ligado a algum corpo por um fio prateado, como a gente chama, tá? Dessa maneira, a gente não vai de jeito e maneira achar que essa separação ela é completa, ele tem uma ligação com o corpo físico. E é por meio dessa ligação que o espírito é avisado, em qualquer distância que ele esteja, dessa necessidade que ele vai ter de voltar ao corpo. A exemplo, né, quando alguém decide que vai acordar, ou quando ele vai ter a necessidade de ser despertado, o corpo ele retorna automaticamente, melhor, o espírito retorna ao corpo automaticamente com a velocidade de um relâmpago. Então, existe todo um trabalho, né, da espiritualidade para isso. A gente pode entender isso melhor lá na questão 400 de O Livro dos Espíritos. Você pode buscar isso aí, vocês vão encontrar. Dessa forma, voltando às nossas histórias, né, a gente pode entender também, por exemplo, com duas histórias que Kardec conta lá no Livro dos Espíritos, quando ele traz a situação de dois seres ligados, né? A gente pode chamar de eclesiásticos, que eram ligados à Igreja Católica. Um deles é Santo Afonso de Ligório, ou também chamado de Afonso Maria de Ligório, que foi nascido o nome dele era Afonso Maria Antônio João Francisco Cosme Damião Miguel Ângelo Gaspar de Ligório. Ele foi um bispo católico. Era italiano e que se destacou como escritor espiritual. Ele era também filósofo e era teólogo também. Então ele, né, foi canonizado até antes do tempo padrão que a igreja determina, por se haver mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou para os entendidos naquela época como um milagre. Ou seja, o corpo físico estava em um lugar e ele foi visualizado por algumas pessoas, possivelmente com testemunhas em outro. Isso está lá também em O Livro dos Médiuns, no capítulo 7, no item 119. Então, o codificador, tá, refere-se a essa canonização antes do tempo, por ter sido Afonso, durante sua vida terrena, por ter sido visto em dois lugares diversos ao mesmo tempo. Em um lugar, ele estava na sua cela como sacerdote, né? Cela se chama o lugar em que eles ficam no claustro. E ele estava nesse período assistindo um papa que naquela época estava em fase de desencarnação, ou seja, desligamento do corpo físico. Isso foi lá no Vaticano. E foi visto também em outro momento, em outro lugar, o que para eles configurava um milagre. Tem também a história, né? Também essa é bastante interessante, de Santo Antônio de Pádua. Não sei se vocês já ouviram essa história. Ele era um doutor da igreja que vivia na viragem entre os séculos XII e século XIII. Ele estava na Espanha
E nesse momento ele estava fazendo uma pregação e soube que seu pai se encontrava em Pádua e ia sendo levado a um supício, né? Ou seja, a uma situação, né, de sentença, porque ele estava sendo acusado de cometer um assassinato que ele não tinha acusado. Então, nesse momento, Santo Antônio de Pádua aparece na outra cidade, também chamada Pádua, porque era a sua cidade de nascença, e demonstra, e pôde demonstrar a inocência do pai. E deu a conhecer quem era de fato o verdadeiro culpado daquele assassinato. Então ele mostrou quem era o criminoso. E mais tarde esse criminoso sofreu o castigo que o pai dele iria sofrer, e constatou-se naquele momento que Santo Antônio de Pádua não tinha deixado a Espanha. Ele foi levado para esse local, mas fisicamente ele se encontrava na Espanha. Dessa maneira, ele também, né, foi considerado pela igreja como alguém capaz de realizar milagres. Então, houve um desprendimento não total da sua alma ou do seu espírito, né, alma porque ele estava encarnado, e ele foi levado a outro local, né, com o auxílio da espiritualidade de uma forma magnética, se tornando visível em outro local, né, simultaneamente ao que ele estava, para que ele pudesse socorrer o seu pai. Então a gente fique ciente também que a alma não se divide nesse sentido literal da palavra, como a gente entende. Ela simplesmente se irradia em várias direções e assim ela pode se manifestar em um outro local, além daquele que está, sem se fragmentar. É o mesmo que se dar com a luz ao refletir, né, a sua luminosidade em um espelho, só trazendo assim, basicamente. E nós temos um outro caso aqui, antes da gente entrar na transfiguração, e esse caso a gente a gente toma conhecimento que aconteceu aqui no Brasil, né? E são notável também porque é de um ser que trouxe uma excelente colaboração para a doutrina espírita, quando a gente vai falar de Eurípedes Barçanufo, né, que nasceu em 1880 e desencarnou em 1918, que ele, né, ao sair do seu corpo, ele tornava-se tangível a outros encarnados para poder auxiliá-los em suas múltiplas necessidades. Ou seja, Eurípedes Barçanufo, que tem um papel preponderante para nós espíritas, nos chamado inclusive de apóstolo, né, do espiritismo, era um educador mineiro, era também um carindoso, né, fervoroso. Então, em geral, as pessoas que eram assistidas, né, por ele desconheciam o fato de que se tratava a visita apenas de um espírito encarnado. Então, o que é que acontece? Ele se materializava, cujo corpo físico encontrava-se muitas vezes adormecido no leito de sua casa, lá em Sacramento, Minas Gerais, e que era a cidade onde ele residia. Mas ele saía a auxiliar outros tantos que precisava exatamente desse auxílio e desse suporte, né? Veja qual é a força que tem o espírito quando ele quer exatamente alcançar a sua obra, quando ele quer realizar algo que vá ajudar a tantos outros que precisam. Então ele se eleva e se mostra a outros tantos que precisam. Se ele se mostrasse apenas como um vulto, possivelmente não seria possível realizar a caridade que queria, porque as pessoas iriam se assustar. Então ele se mostra materializado em outro local, possivelmente tinha um auxílio e a sustentação, né, de outras pessoas, médiuns, né, que ajudavam no processo da questão
do ectoplasma, a gente pode chamar assim. Alguém fornecia, então auxiliava, sustentava magneticamente para que ele pudesse se apresentar em outros locais. Então, quando uma pessoa se mostra simultaneamente em dois lugares diversos, ela tem, portanto, dois corpos, mas desses dois corpos, só um é real e o outro passa uma aparência, se materializa exatamente para que ele possa fazer esse auxílio. Pode-se dizer também que o primeiro tem a vida orgânica, o primeiro corpo, e que o segundo tem uma vida anímica. E, no geral, ao acordar, esses dois corpos se unem, né, ou se reúnem, e a vida anímica penetra no material. Não parece possível, né, para algumas pessoas numa visão, mas a gente tem muitos exemplos. E a razão parece demonstrar que, quando separados, esses dois corpos passam a gozar simultaneamente do mesmo grau de vida ativa e inteligente. Kardec ainda ressalta, né, do que a gente está trazendo aqui exatamente, que o corpo real, ele não poderia morrer se o espírito estivesse afastado. Para não acontecer essa coisa de que o corpo morreu porque está na cama e o espírito que está fora, quando ele tenta adentrar, encontra uma porta fechada. Não, né? Isso, numa necessidade de aproximação do desencarne no corpo físico, o espírito vai ser chamado a retornar para ele, para passar juntamente com o corpo físico todo esse processo. Então, esse corpo ele jamais vai ser, só um exemplo, né, assassinado, porque, né, ele não está passível somente de acontecer isso, só a carne e o osso. Precisa que o espírito esteja lá, ok? Então, vamos passar rapidamente aqui pela transfiguração, porque a gente tem alguns exemplos básicos, né? Para nós, o perispírito, quando ele está no seu estado normal, ele é invisível. Mas, como é formado de uma substância etérea, esse espírito, em certos casos, pode, por um ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação que se chama também de molecular, que o torna momentaneamente visível, de uma certa forma transformado. Então, tratando desse segundo fenômeno, porque o primeiro foi a bicorporeidade, o da transfiguração, que consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo, né? E isso se trata exatamente de um caso cuja perfeita autenticidade podemos garantir, conforme ocorrido entre os anos de 1858 e 1859. E isso aconteceu em Saint-Aignan, tá? O que é que aconteceu? Um jovem, tinha mais ou menos uns 15 anos, ele gozava de uma estranha faculdade de transfigurar, ou seja, de tornar em dados momentos, de tomar a aparência diferente, inclusive de pessoas que tinham desencarnado. A ilusão era tão completa que se acreditava estar na presença dessa pessoa, a que desencarnou. Tamanha a semelhança dos rostos e do olhar, da tonalidade da voz e até mesmo, muitas vezes, das expressões usuais e linguagem que essa pessoa tinha enquanto encarnada. Esses fenômenos repetiu-se várias vezes. Isso, Anísio, um corpo é fluídico e o outro é físico. Muito bem, meu querido. Muitas vezes esse jovem, inclusive, tomou a aparência do seu irmão falecido há anos atrás, reproduzindo-lhe não somente o semblante, mas também o porte e até a forma do corpo. Então, o médico local, que em alguns momentos foi chamado a presenciar isso, muitas vezes teve condições, né, de provar de que isso não era ilusão. Fez experiências interessantes, escolheu informações, pesava, tocava e via que realmente, até naquela época não se tinha fotografias como a gente tem hoje, mas era possível identificar que o jovem, no seu estado normal, durante a transfiguração, quando ele tomava a aparência do irmão, que morrera há mais ou menos 20 anos atrás, era muito mais forte do que aquele. Então, verificou-se que na transfiguração, o peso dessa jovem, né, chegou inclusive ao dobro do que ela habitualmente pesava. A gente tem um outro exemplo muito básico que a gente vê aqui, por exemplo, quem já assistiu
um vídeo de Divaldo Franco em alguma conferência, em algum seminário, em algum local, quando ele recebe o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Não sei se vocês já viram, e se não viram, busque na internet, vocês vão ver que a aparência de Divaldo muda literalmente. Disse, inclusive, que o corpo, né, a parte muscular do corpo sofre, por assim dizer, uma espécie de endurecimento, transformando, né, ou trazendo essa visão, tá? Diferente do aspecto de Divaldo Franco. Ele vai se tornar um rosto um pouco mais caído, a voz a gente já sabe que muda, mas as feições dele mudam literalmente. Então, amores, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, sabe, da bicorporeidade e da transfiguração, eu sugiro que vocês leiam, tá? Em um livro dos médiuns, no capítulo 7º, os itens de 114 a 123, que vocês vão encontrar informações mais elaboradas a esse respeito, tá certo? Peço desculpa mais uma vez a vocês pelo fato de que a nossa transmissão não ficou 100% completa. Eu sei que muitos estão vendo somente aí a logo do Cetrasc, mas é porque aqui caiu a energia e depois que eu tentei retirar do Wi-Fi e colocar numa conexão melhor, talvez a conexão esteja lenta, eu não sei o que aconteceu, mas não está visível. Mas a gente finaliza aqui o nosso trabalho. Agradeço a vocês a paciência e a compreensão que seguiram comigo. Agradeço ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos reunidos, né, mas nessa noite. E espero que tenha trazido, de uma certa forma, contribuições para que vocês possam entender um pouco mais sobre bicorporeidade e transfiguração. É claro que em uma hora a gente não consegue externar tudo, mas a gente traz aqui, né, alguns aspectos, né, e pincela algumas situações para que deixem vocês à vontade de pesquisar, de ler, porque vale muito a pena. Então vamos estudar, vamos buscar nos esclarecer, conhecer mais, porque a gente só é verdadeiramente libertado quando a gente se permite debruçar sobre a verdade, tá? Vamos fazer a nossa oração. E eu que agradeço a vocês, amores, por continuarem comigo mesmo no escuro, tá? E vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe nessa noite, como Ele já nos abençoou nesse pequenino trabalho, que Ele ilumine as nossas consciências, que Ele nos mantenha sempre na doce e firme vontade de servir, de conhecer a nós mesmos, de conhecer mais sobre essa doutrina libertadora e de entender um pouco mais, porque não seremos literalmente ignorantes quando a gente se permite conhecer e estudar, quando retornarmos à pátria espiritual. Nós sabemos que em algum momento a gente retorna, mas hoje temos a consciência que através do estudo, de nos permitirmos assistir palestras, estudar, frequentar uma casa espírita, se integrar a um grupo de estudo, isso faz muita diferença ao nosso processo evolutivo. Que Ele nos abençoe hoje e sempre, que Ele nos dê uma noite de sono reparador, que Ele leve aos nossos lares paz, união, harmonia, sintonia e, acima de tudo, que o amor cresça cada dia mais entre nós, como irmãos e espíritos que somos criados pelo nosso bondoso Deus. Paz e luz a todos vocês e muito obrigada.